Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa classe Maravilhas de Sião, em mais uma aula de preparação aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente é o pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e ficou sob a minha responsabilidade estar aqui dando continuidade, juntamente com os irmãos, ao estudo deste nosso primeiro trimestre do ano de 2025, da nossa revista que versa sobre o movimento pentecostal. De antemão, eu já quero reforçar aos irmãos que ao longo aqui da nossa aula, nós vamos estar compartilhando 3 palavras-chave que é importante que os irmãos anotem, pois essas palavras os irmãos estarão fornecendo no domingo, na secretaria da EBD, para confirmar que os irmãos estiveram conosco aqui, estudando a palavra do Senhor. Amém? Sem mais nos alongarmos, vamos já ao título da nossa lição, que é a lição de número 7, que tem por título O Movimento de Santidade, buscando a perfeição cristã em vida. O textuário da nossa lição, que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, verso de número 19, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade aplicada, que os irmãos conseguem acompanhar perfeitamente aí na nossa revista EBD Betel Dominical, diz o seguinte: mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: identificar as bases do movimento de santidade, como funcionou esse movimento. Nós vamos estudar hoje. Segundo, ressaltar o surgimento de alguns movimentos, ou seja, movimentos que surgiram debaixo dessa influência do movimento de santidade. Terceiro, compreender a estrutura, o funcionamento do movimento de santidade. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição, veremos a influência do movimento de santidade e de outros movimentos avivalistas na preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX e na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. Já no tópico de número 1 da nossa lição, tem por título Os alicerces do movimento de santidade. Fica para nossa reflexão já esta colocação de John Wesley, que diz o seguinte: Deus não apenas nos perdoa, mas também nos transforma. Ele não só nos justifica, mas também nos santifica. Logo no início do raciocínio aqui da nossa lição, nós já conseguimos observar alguns desses alicerces deste movimento de santidade. Então a gente fala sobre o quê? Perdão. Então nós temos uma visão acerca do arrependimento. Não há como falar em santidade sem falar em arrependimento. Não há como falar em santidade sem falarmos sobre mudança de comportamento. E por isso, John Wesley aqui já fala o quê? Sobre transformação. Por quê? Tem que haver mudança. A máxima do Evangelho é o quê? Mudança de vida, transformação. Então ele não só nos justifica, mas também nos santifica. Então, falando em santificação, nós falamos em arrependimento, nós falamos em mudança de comportamento, então nós falamos em transformação. E nós vamos ver aqui ao longo do estudo dessa nossa lição que quando nós falamos em santificação, nós estamos falando num processo, algo que vai ser o quê? Dentro de uma evolução, vai acontecer paulatinamente. Então, nós vamos estar vislumbrando isso aqui, estudando isso. Obviamente, não teremos tempo aqui para nos aprofundarmos tanto, mas com certeza daremos aqui, ou esperamos com isso contribuir para que os irmãos consigam ainda ampliar os seus estudos nesta parte de preparação da aula que os irmãos estarão ministrando. Amém?
Já nesse tópico de número 1, é importante a gente frisar aqui o seguinte, que de uma maneira bem objetiva, o movimento de santidade ele surgiu no século XIX dentro do metodismo, com raízes muito fortes, muito sólidas na teologia de John Wesley. Então, logo de início, a gente precisa raciocinar sobre isso. Então, de onde veio esse movimento de santidade? Ele é oriundo do metodismo, ok? Vale ainda falar que esse movimento ele foi essencial para o surgimento de novas correntes evangélicas, outras correntes avivalistas, outros movimentos surgiram fundamentados e enraizados nessa influência do movimento de santidade. A ênfase deste movimento, obviamente, foi na santificação, ou seja, na mudança de comportamento, na transformação de vidas. Então havia um confronto da vida cotidiana com aquilo que está estabelecido nas Escrituras Sagradas. Então havia esse choque. E, obviamente, na entrega total e contínua da nossa vida ao Espírito Santo de Deus, pois Ele é quem nos molda, Ele é quem, de fato, conduz toda essa transformação que nós precisamos vivenciar diariamente nas nossas vidas. Então, dentro desse movimento de santidade, temos um confronto dos ensinamentos das Escrituras Sagradas com a nossa vida cotidiana. E, obviamente, ficava nítido aqui, ficava latente a necessidade de uma transformação verdadeira e genuína, que somente poderíamos conseguir por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, aqui eu já faço um link aos irmãos com relação ao raciocínio da segunda bênção, que nós vamos falar mais adiante. Então, nós temos a conversão, que é o quê? A necessidade de mergulhar nas Escrituras, em fazermos uma sujeição do nosso eu, das nossas opiniões, aquilo que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Então, eu entendo que o que está na Palavra de Deus é a verdade. E eu vejo uma necessidade em que nós vivamos em obediência a esta maravilhosa palavra. Diante, logo nessa parte inicial, já do nosso raciocínio, se eu começo a observar o seguinte, que eu não vou conseguir viver em obediência ao que está estabelecido na Palavra de Deus se o Espírito Santo não trabalhar na minha vida. Daí nós vemos o quê? A necessidade de uma entrega total ao Espírito Santo de Deus. Dentro desse tópico de número 1 da nossa lição, nós vamos ainda discorrer sobre a importância do movimento de santidade. Segundo, a origem do movimento de santidade. De onde veio esse movimento? Terceiro, o ensinamento da segunda bênção. Tá? E aqui eu já compartilho com os irmãos a nossa primeira palavra-chave, que é metodismo. Essa é a nossa primeira palavra-chave. Amém? Subtópico de número 1.1. A importância do movimento de santidade. Fica para a nossa reflexão essa colocação de Oswald Chambers, que diz o seguinte: a santidade e não a felicidade é o objetivo supremo do homem. Então, nós já observamos o seguinte, que o movimento de santidade ele foi fundamental para que acontecesse uma renovação espiritual dentro do protestantismo. Então, nós vemos que esse movimento aqui, ele começa a fazer um confronto das Escrituras com a estrutura de vida cotidiana de todos aqueles que desejavam viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse movimento ele tinha o quê? Um chamado à santidade. Consequentemente, havia o quê? Uma dependência total do Espírito Santo. Então, esse movimento de santidade, ele falava o quê? Sobre a necessidade de nós nos santificarmos, de que houvesse uma conversão, mudança das nossas atitudes em confronto com o que está estabelecido nas Escrituras Sagradas.
Amém? Então, temos essa necessidade de transformação, a evidência de uma dependência total do Espírito Santo de Deus e o compromisso diário de termos uma vida em constante transformação na presença de Deus. Então, essa era a essência, a síntese, melhor dizendo, dessa essência do movimento de santidade. E a sua influência, ela continua visível dentro do pentecostalismo até os dias atuais. Porque tudo isso que nós falamos aqui é o que nós, como servos do Senhor, devemos viver no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, quando o assunto é a importância do movimento de santidade, é importante nós aqui, logo de início, reiterarmos a relevância de 4 áreas específicas. Número 1, a restauração da doutrina de santificação. A ênfase numa vida vitoriosa sobre as falhas, os nossos erros. Então, restauração desse pensamento de santificação. Ou seja, não adianta você se converter e não estar disposto a caminhar numa vida de constante mudança, porque todos os dias nós somos confrontados pela palavra do Senhor. E é nítido que nós temos sempre algo a melhorar. Então isso aqui fala o quê? Sobre o processo de santificação. Então esse movimento aqui, a importância dele, número 1, foi porque ele chamou a atenção justamente para essa área, para essa necessidade de nós darmos continuidade a essa mudança, a essa evolução, segundo o que está estabelecido na palavra do Senhor. Amém? Segundo, influência em novas denominações e movimentos. Esse pensamento desse movimento de santidade, ele influenciou o surgimento de novos movimentos avivalistas, dentre eles o pentecostalismo, que é o assunto-chave da nossa revista. Então, tudo isso que nós estamos estudando nessas lições iniciais servem de fundamentação para o assunto central da nossa revista, que é justamente o quê? O movimento pentecostal. Então, a influência do movimento de santidade, ela foi direta, contundente para o surgimento de novos movimentos avivalistas. Ok? Então, sendo assim, é correto dizer que o movimento de santidade preparou o caminho para o movimento pentecostal. E este, por sua vez, ou seja, o movimento pentecostal, ele interpretou, ele ampliou a interpretação do que o movimento de santidade chamava de segunda bênção. Dentro do movimento de santidade, eles viam como segunda bênção essa ação do Espírito Santo, tornando possível a nossa mudança, a nossa transformação de vida. E no movimento pentecostal houve uma abertura ainda maior com relação à parte dos dons espirituais que já vinham acontecendo no movimento de santidade. Entretanto, quando nós falamos no pentecostalismo, houve uma ampliação nesse entendimento, onde nós vemos aqui que nós temos uma abertura ao batismo no Espírito Santo, aos dons espirituais, ao falar em línguas. Então, tudo isso aqui foi uma ampliação que nós tivemos no pentecostalismo e que nós falaremos ainda adiante na nossa lição. Terceiro, ênfase na experiência pessoal com o Senhor. Então, o movimento de santidade, ele estimulou uma vida em profundidade em conhecimento das Escrituras e de vivência, em conhecer mais a fundo os dons espirituais, ter um envolvimento espiritual, um conhecimento espiritual muito maior. É o que nós vemos aqui. Amém? Um exemplo de um movimento avivalista que sofreu muito essa influência desse movimento de
santidade é justamente o chamado movimento de Kézito, que nós vamos falar já já dentro do estudo da nossa lição. E quarto, o impacto no evangelismo e na missão. Missionários influenciados por esse movimento, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, foram estimulados a pregar o evangelho e disseminar o evangelho por todo o mundo. Tá ok? Então, nós observamos aqui, quando falamos sobre a importância do movimento de santidade, então nós temos 4 áreas, 4 aspectos muito relevantes. Número 1, restauração da doutrina de santificação. Segundo, influências em novas denominações e movimentos avivalistas. Terceiro, ênfase na experiência pessoal com Deus. É aquilo de realmente buscar a eu mesmo ter algo, ter uma experiência espiritual com o Senhor. E não simplesmente me limitar ao que eu ouço falar ou ao que eu leio nas Escrituras. Não, eu quero viver as minhas próprias experiências. Daí houve o quê? Esse impulsionamento ao avivamento espiritual. Amém, irmãos? Bom, seguindo. Então, vamos aí ao subtópico 1.2, sobre a origem do movimento de santidade. Fica para a nossa reflexão essa referência aqui de John Inski, que falou o seguinte: o avivamento da santidade é a restauração do verdadeiro cristianismo, conforme pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Então, o que a gente precisa compreender aqui? O movimento de santidade ele surgiu no século XIX, principalmente dentro do metodismo. Amém? Sofrendo aqui uma influência muito forte da teologia, das raízes teológicas de John Wesley. Foi daí que surgiu esse movimento de santidade. E dentro do raciocínio de John Wesley, os novos convertidos, eles não deveriam buscar apenas a sua conversão, mas também uma santificação total. A conversão era apenas o início daquele processo, e não a linha de chegada, que é o entendimento que nós temos hoje também. Amém? Então, dali por diante, deveria o quê? Dar continuidade por intermédio dessa busca pela santificação total, como John Wesley mesmo chamava. E havia aqui uma experiência de pureza de coração e de amor perfeitamente ensinado, transmitido pelo Espírito Santo de Deus. Então não havia como falar em santificação sem falar na presença, na influência real do Espírito Santo de Deus. E isso é importante nós trazermos para os nossos dias. Irmãos, evangelho não é teoria, é prática de vida. Não adianta conhecer o caminho da verdade, nós temos que trilhar esse caminho da verdade. É sobre isso que esse movimento de santidade versa também. Então, esse movimento de santidade, ele surgiu na realidade como um esforço para restaurar o ensino de John Wesley, ou seja, o ensino teológico de John Wesley sobre santificação. E ele teve uma forte influência dentro do que nós entendemos como cristianismo. E essa influência, ao longo dos anos, vem se desenrolando até hoje. Então, quando nós falamos em pentecostalismo, nós não temos como desconsiderar a forte influência da teologia de John Wesley e do movimento de santidade. Amém? Então, de forma muito sucinta, então, qual é a origem do movimento de santidade? No século XIX, raízes teológicas do metodismo difundido por John Wesley. Então, tudo isso que nós falamos aqui acerca dessa necessidade da busca pela santificação, todo esse pensamento, toda essa ideologia, claro, que está 100% fundamentada nas Escrituras Sagradas,
Porque nós temos aqui o entendimento sobre a importância da transformação de vida, é isso que nós vemos aqui, e não temos como falar em transformação sem a influência do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, tudo isto que deu origem a esse movimento tão relevante, que é o movimento de santidade. E no terceiro subtópico, nós vamos falar ainda, ou entender melhor, o ensinamento da segunda bênção. Fica aqui esta colocação de John Wesley, que diz o seguinte: a justificação nos liberta da culpa do pecado, e a santificação nos liberta do poder do pecado. Então, à medida que nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós somos libertos da culpa do pecado. Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Ele levou. Então, daqui nós já entendemos isso. Segundo, quando nós mergulhamos na santificação, então nós somos libertos do quê? Da influência do pecado sobre as nossas vidas. Nós estamos falando sobre o quê? A mudança do nosso comportamento por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, o conceito de segunda bênção, só para que nós consigamos entender aqui melhor, ele foi central no movimento de santidade. Amém? Então, porque ele justamente fala sobre o quê? Sobre essa transformação, sobre essa mudança de vida, iniciando sobre o quê? Uma mudança de pensamento. Amém? E todo esse raciocínio teve uma influência direta no movimento pentecostal que nós estudaremos adiante. Então, esse ensino, ele afirmava o seguinte, que além da bênção, da conversão, o fato de nós entendermos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e ali nós aceitarmos o seu sacrifício salvífico, além disso, nós teríamos, segundo esse raciocínio, uma segunda bênção, que é o quê? Seria a santificação total, mediante uma capacitação espiritual operada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos entender mais adiante que o pentecostalismo ampliou o entendimento dessa segunda bênção, desse processo de capacitação espiritual para o quê? Batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Falaremos disso ainda adiante. Então, reforçando, o raciocínio da segunda bênção, ele enfatizou o quê? A necessidade de uma experiência mais profunda com o Senhor. Prática de vida, não se limitar a ouvir apenas, mas exercer, buscar uma espiritualidade, realmente perseguir uma santificação, buscar uma santificação genuína por intermédio do Espírito Santo de Deus. E com isso ele abriu caminho para o pentecostalismo, como nós falamos, que elevou, ampliou esse raciocínio para o entendimento mais profundo acerca do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Com isso, irmãos, nós conseguimos aprender, logo nesse tópico de número 1 da nossa revista, que a teologia do movimento de santidade pregava a reforma espiritual da igreja. Então, o que nós já conseguimos compreender aqui, logo no tópico número 1 da nossa lição? Que o movimento de santidade impulsionou um avivamento espiritual na igreja protestante. Amém? Vamos agora para o tópico de número 2 da nossa lição, o surgimento de outros movimentos. Fica para a nossa reflexão aqui essa importante colocação que diz o seguinte: sempre que a igreja redescobre a santidade bíblica, novos movimentos surgem como chamas acesas pelo fogo do avivamento. Não existe como falar em avivamento sem falar em conhecimento da palavra de Deus. Não existe como falar em viver o sobrenatural, experimentar o poder
do Senhor, sem falarmos em obediência e estudo da palavra de Deus. Por isso que nós vemos o seguinte: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não sabe discernir o que é uma manifestação genuína do poder de Deus e o que se limita apenas à emoção. Então, qual o raciocínio importante aqui? Não há como falar em avivamento sem falar em conhecimento das Escrituras Sagradas. Amém? Então, o movimento de santidade surgido no século XIX, dentro do metodismo, ele deu origem a diversas correntes cristãs avivalistas. E tudo isso apoiou, na verdade, o desenvolvimento desses outros movimentos, tendo uma ênfase em santificação, experiência espiritual e, claro, avivamento. E todos esses movimentos que nós vamos falar hoje aqui, e outros também que existiram, mas que não foram referenciados ainda na nossa lição, eles se desenvolveram dentro do evangelho tradicional, sim, e impulsionaram o movimento pentecostal. Diante disso, nós vamos falar justamente sobre alguns desses movimentos. O movimento de Keswick, que foi um desses movimentos avivalistas. Segundo, o movimento de Edward Irving e a expectativa de um novo Pentecoste. Porque dentro desses movimentos havia justamente esse raciocínio de que a experiência pentecostal lida em Atos dos Apóstolos, ela não se limitou àquele momento. Era algo que começou a ser derramado na igreja e permaneceria sendo derramado e ampliado no seio da igreja do Senhor, que é o que nós vemos até os dias atuais. O derramar do Espírito Santo que nós vemos lá na igreja primitiva, ele começou lá, mas segue até hoje, derramando dons espirituais, transformando vidas, pessoas sendo totalmente transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. De antemão, vamos falar então já sobre o movimento de Keswick. Fica aí uma colocação muito importante de Handley, que diz o seguinte: santidade não é a ausência de falhas, mas a presença constante de Jesus Cristo em nós, moldando-nos à sua semelhança. Então, quando eu falo em santificação, não significa perfeição já. Até porque, quando nós falamos em santidade, nós temos santidade posicional, relativa e absoluta. Os irmãos certamente já estudaram sobre isso. Então, a santificação, a santidade absoluta, nós não vamos atingir nesta matéria. Somente Jesus Cristo conseguiu, pois nele não havia pecado algum. Então, quando eu falo em santidade, não é a ausência de falhas, mas a consciência delas e a necessidade constante de mudança, correção e transformação por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, esse movimento avivalista, ele surgiu em 1875, justamente na cidade que carrega o seu nome, cidade de Keswick, que fica no norte da Inglaterra. Então, o objetivo desse movimento foi o quê? Foi promover uma vida cristã vitoriosa e uma santificação contínua. Resumindo, o processo de santificação não era algo limitado a quando apenas estávamos num culto, por exemplo, mas sim no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, isso só seria possível por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, esse movimento avivalista, ele surgiu como um reflexo, como uma resposta do desejo ardente de muitos cristãos em experimentarem o sobrenatural de Deus, em viver uma experiência mais profunda
no Espírito Santo de Deus. Então, esse movimento, ele ajudou muito a difundir a ideia de uma vida cristã em constante processo de santificação e avivamento por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala aqui em processo de santificação, nós estamos falando justamente de uma santificação progressiva, evolutiva. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então é importante difundir entre os nossos alunos exatamente esse raciocínio, que nós temos que estar constantemente buscando melhorar na presença de Deus, em todos os aspectos da nossa vida. E em tudo isso é essencial a influência do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, este movimento avivalista, ele impulsionou, influenciou outros movimentos missionários também. Então, muitos que viveram essa experiência sobrenatural do Espírito Santo de Deus começaram a sair pregando o Evangelho e levando essa experiência, essa visão de santidade, essa visão avivalista para vários outros lugares. Amém? Diante disso, é importante frisar o quê? Que outros movimentos avivalistas também surgiram, como aqui, exemplificando aqui, o movimento de Edward Irving. E fica aqui justamente uma colocação dele mesmo, que foi um teólogo e pregador lá na Escócia, que diz o seguinte: onde o Espírito de Deus habita plenamente, ali também se manifestam seus dons, pois ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, esse movimento de Edward Irving, ele foi um movimento também do século XIX, foi liderado por Edward Irving. Quem foi ele? Na verdade, ele foi um pastor escocês que era muito conhecido justamente pelas suas doutrinas inovadoras. Que inovação era essa? As experiências por intermédio, vivenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, foi um movimento avivalista, trazendo uma experiência intensa por intermédio do Espírito Santo de Deus. Esse movimento ele ocorreu lá na Escócia e em Londres também. E ele atuou de forma importante ali, especialmente naquela primeira metade do século XIX. E ele influenciou ainda diversos outros movimentos, trazendo para o nosso assunto. Quando nós falamos sobre pentecostalismo, então esse movimento avivalista também trouxe uma influência para o movimento pentecostal. Esse movimento de Edward Irving, ele foi um marco na história do Evangelho, justamente porque, particularmente, ele deu uma ênfase à restauração dos dons espirituais e à manifestação do Espírito Santo de Deus, abrindo aqui, ou melhor, escancarando as portas para o que nós conhecemos como o movimento pentecostal. Amém? Tudo isso, irmãos, é importante compreendermos a essência desse movimento. As Escrituras Sagradas, todo esse avivamento tem as suas raízes nas Escrituras Sagradas. Segundo, o que o impulsiona? O Espírito Santo de Deus. Quando nós andamos em obediência às Escrituras, quando nós estudamos a palavra de Deus, é natural vivermos uma transformação na nossa vida, no intenso processo de santificação, e diante disso, mediante um coração santificado, em santificação, temos a ação direta do Espírito Santo do Senhor nos capacitando a experimentar novidades e sermos moldados segundo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Amém? Diante de tudo isso, falando tanto em Pentecostes, havia justamente o quê? Uma expectativa de um novo Pentecostes. Então, Keswick falava exatamente a mesma coisa, que não é apenas um chamado à santidade, mas um clamor
um novo derramamento do Espírito Santo que reacenda o fogo do primeiro Pentecoste. Então, esses movimentos avivalistas, eles viram que a necessidade de reviver no seio da igreja aquele poder vivenciado na origem da igreja, lá no Pentecostes. Então eles falavam sobre o que? A necessidade de um novo Pentecostes. Trazendo isso aos nossos dias. Irmãos, esse pensamento tem que ser o nosso pensamento diário. Deus é uma fonte infinita de poder e manifestação da sua glória. Então, não há limites. Quanto mais nós buscarmos a palavra do Senhor, mais Ele tem a fazer e manifestar nas nossas vidas. Não há limite de dons espirituais que Deus possa conceder a cada um de nós. Então, é importante passarmos isso aos nossos alunos, que quando nós entendemos a importância de viver intensamente em santificação, nós, consequentemente, viveremos espiritualmente o novo de Deus na nossa vida. São dons espirituais sendo manifestos, novas experiências espirituais vivenciadas, justamente porque nós vamos nos aproximando do Senhor. E, sendo assim, a sua vontade vai sendo cada vez mais manifesta nas nossas vidas. Então, o movimento de santificação, ele avivou, ele trouxe essa expectativa maior, essa necessidade de um novo Pentecoste a ser vivido no seio da igreja. Diante disso, houve o quê? A manifestação visível dos dons espirituais, como, por exemplo, o dom de línguas, glossolalia, que houve essa manifestação. Irmãos, nós observamos aqui o início já desse movimento pentecostal, que é o objetivo do estudo da nossa revista, nesse início de 2025, nesse trimestre. Então, nós observamos aqui que estes movimentos avivalistas, eles escancararam as portas para o movimento pentecostal, porque eles evidenciaram uma experiência de santificação, a busca pela santificação e a necessidade de uma intervenção direta do Espírito Santo de Deus, pois somente por intermédio do Espírito Santo de Deus nós podemos ser verdadeiramente avivados e transformados para vivermos em coerência, em obediência ao que está estabelecido na poderosa palavra do Senhor. Diante de tudo isso, falamos sobre o quê? Sobre uma vida poderosa e vitoriosa na presença de Deus. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui, o que nós podemos reafirmar? Que o movimento de santidade originou, startou, influenciou outros movimentos avivalistas. Amém? E, mediante a ação direta do Espírito Santo de Deus, nossos irmãos, impulsionados pela presença do Senhor, saíram disseminando a pregação do Evangelho e a transformação de vida por intermédio do conhecimento da palavra e a experiência do sobrenatural mediante a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E tudo isso culminou em quê? Na expansão, no surgimento e expansão do movimento pentecostal. Diante disso, nós aprendemos que, além do movimento de santidade, dois outros eventos avivalistas se destacam na história da igreja, no século XIX. O movimento de Keswick e o movimento de Edward Irving. E já fica aí a nossa segunda palavra-chave da lição de hoje, que é influência. E nós avançamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, que tem por título Os Pentecostais e o Movimento de Santidade. Fica para nossa reflexão esta colocação de William Seymour, bastante relevante, que diz o seguinte: santidade e poder caminham juntos. Sem um coração santificado, o Espírito não pode operar em sua plenitude. Irmãos,
não há como falar em santificação sem falar na necessidade de conhecimento da palavra e ação direta do Espírito Santo de Deus. Não há como falar em avivamento sem falar em santificação. E não há como falar em santificação sem mergulharmos no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, tudo isso está junto, interligado. Amém? O que nós temos visto hoje? E é importante reforçarmos isso no estudo dessa lição. Que para que consigamos discernir o que é a manifestação genuína do poder de Deus, nós temos que ter conhecimento da palavra. Então nós vemos hoje pela internet grupos que vivem em total desacordo com os princípios da palavra de Deus, querendo falar em avivamento, querendo falar em sentir uma influência do Espírito Santo de Deus. Isto não procede. Isto aí nada mais é que uma mensagem satânica para querer difundir um avivamento mentiroso, um avivamento vazio da presença do Espírito Santo de Deus e alicerçado unicamente na emoção. Então, não vamos confundir um movimento avivalista com um movimento emotivo, emocional, como em muitos lugares que nós temos visto, infelizmente hoje, muitos falsos líderes religiosos difundindo falsas doutrinas, deturpando os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus e querendo falar em avivamento. É mentira, não é verdade. Porque para ter avivamento tem que ter obediência, conhecimento e obediência dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E não existe avivamento onde não existe santificação. Não existe avivamento onde existe um conformismo com a prática do erro e do pecado e da desobediência em relação aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Onde tem avivamento, tem obediência à palavra de Deus. E onde tem obediência à palavra, nós temos um intenso e contínuo processo de santificação espiritual. Diante disso, nós vamos discorrer neste último tópico da nossa lição e vamos falar sobre o desenvolvimento dos aspectos pentecostais, aqui já direcionando o nosso estudo ao pentecostalismo. Segundo, a influência sobre o pentecostalismo estadunidense. E, terceiro, a influência na Rua Azusa, que foi um marco do pentecostalismo. Subtópico 3.1. O desenvolvimento dos aspectos pentecostais. Fica para nossa reflexão esta colocação deste evangelista pentecostal britânico, que diz o seguinte, Smith diz o seguinte: o Pentecostes não é um evento lá do passado, mas uma realidade presente para todo aquele que tem sede de Deus. O que nós entendemos aqui? Que o movimento pentecostal tem as suas raízes diretamente, já entendemos, no movimento de santidade. Pois muitas doutrinas pentecostais emergiram dentro desse contexto teológico que enfatizava a necessidade da santificação, da transformação pelo Espírito Santo de Deus como a segunda obra da graça salvífica de Jesus Cristo. Então, houve essa busca incansável pelo avivamento espiritual, um desejo de uma experiência espiritual mais viva, mais intensa, mais profunda. Então, diante de tudo isso, ocorreu o surgimento do pentecostalismo já no início do século XX. Então, o pentecostalismo pode ser visto como uma continuação e ampliação do movimento de santidade, com um foco maior nos dons espirituais e na manifestação visível do Espírito Santo de Deus. Então, o desenvolvimento dos aspectos pentecostais, ele nada mais demonstra que uma evolução desse movimento de santidade, que originou o movimento pentecostal. Então,
a sua expansão, ele teve ênfase maior justamente nesse movimento de avivamento, de acordo com os dons espirituais. Então, à medida que havia um estudo, uma busca maior pelo conhecimento das Escrituras e o entendimento da necessidade da santificação, havia essa busca maior pelos dons espirituais, por essa capacitação espiritual. E tudo isso, irmãos, culminou num fervor missionário, onde pessoas, vidas, foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus, vivenciaram uma experiência genuína por intermédio do Espírito Santo de Deus, e não parou por ali. Elas saíram a quê? A disseminar o Evangelho, impulsionadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então vamos trazer esse raciocínio aqui. O avivamento não acontece por acaso. Ninguém pula simplesmente para ficar pulando. Ninguém fala em línguas só para ficar falando. Não. O que existe ali é uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, trazendo aqui algo importante. Pessoas que buscam e falam, não, eu estou cheio do poder, mas não tem prazer em pregar o Evangelho, em evangelizar. Irmãos, então, alguma coisa não está batendo. Porque nós somos revestidos desse poder justamente para fazer a obra que Deus nos outorgou. Qual é? O ID, conforme nós lemos aqui já no texto áureo da nossa lição. Então nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, somos transformados pelo Espírito Santo de Deus para levar o Evangelho e a transformação que nós vivemos a outras vidas pelo mundo. Então, diante disso, quando nós temos um verdadeiro avivamento, nós temos o desenvolvimento pentecostal e a expansão do Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós vemos acontecendo até os dias de hoje. Nós vemos que dentro da nossa denominação, é a maior denominação da nossa nação. E ela é o quê? Pentecostal. Justamente porque nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus em todos os momentos da nossa vida. Temos um entendimento de uma necessidade de santificação, dessa melhoria, desse confronto da verdade das Escrituras com as nossas opiniões, e isso evidenciando a necessidade de que nós venhamos a mudar os nossos comportamentos. E ao sermos confrontados pela nossa incapacidade, diante disso, temos o quê? A manifestação do Espírito Santo de Deus nos capacitando a obedecer, a melhorar e a evoluir segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, vamos evoluir logo para o subtópico 3.2. Vamos avançar. Esse subtópico fala o seguinte, sobre a influência sobre o pentecostalismo estadunidense. Temos aqui uma colocação de Edgar Nelson Bell, que diz o seguinte: o mesmo fogo que acendeu Wesley e Finney, agora ilumina a nossa geração com uma nova manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, o pentecostalismo nos Estados Unidos, ele foi moldado por influências do movimento de santidade e do avivamento da rua, ocorrido na rua Azusa, que nós vamos inclusive estudar mais a fundo na nossa próxima lição, sobre esse tão importante movimento. Então, toda essa influência no pentecostalismo estadunidense, ele veio sofrendo toda essa influência dessas raízes, que, como nós vimos, são decorrentes lá do movimento de santidade. Então, o movimento de santidade, surgido no século XIX, dentro do metodismo, ele enfatizou essa busca por uma segunda experiência após a conversão, que é conhecida como a santificação total, ou a segunda bênção, que no movimento pentecostal foi ampliado para o quê? Batismo no Espírito Santo com a evidência dos dons espirituais. Então, todo esse raciocínio abriu terreno para esta visão pentecostal, acerca desse entendimento pentecostal
segundo as Escrituras Sagradas, envolvendo o quê? O batismo no Espírito Santo. John Wesley, ele evidenciou isso dentro da disseminação do seu conhecimento teológico, que deveria haver uma luta constante para alcançar uma santidade perfeita diante de Deus. Então, a todo tempo, enquanto nós estivermos buscando a face do Senhor, nós termos o entendimento que não somos perfeitos e precisamos melhorar. E só conseguiremos melhorar mediante a influência direta, a intervenção direta do Espírito Santo de Deus. No final do século XIX, vários pregadores do movimento de santidade começaram a buscar, então, manifestações mais visíveis. E daí nós chegamos a nos deparar com esse movimento avivalista ocorrido na Rua Azusa. E é ainda muito interessante falar o seguinte, que Charles Parham, um líder desse movimento avivalista, ele passou a ensinar que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. Então ele disseminou essa visão. Então, qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? Glossolalia. É daí que vem esse entendimento que nós temos até o dia de hoje, de que a evidência inicial de alguém que foi de fato batizado no Espírito Santo é o quê? Falar em línguas estranhas com o Senhor. Amém? E aí nós entramos, irmãos, nesse último tópico, subtópico da nossa lição, que é justamente a influência da Rua Azusa. E fica aqui para a nossa reflexão esse fragmento que diz o seguinte: o movimento de santidade influenciou diretamente a teologia e a prática da Rua Azusa, enfatizando a santificação, o poder do Espírito Santo e a busca por um novo derramamento de Deus, o que acarretou na formação das principais igrejas pentecostais no mundo. Então, esse movimento, esse avivamento da Rua Azusa, liderado ali por William Seymour, ele foi um dos eventos mais marcantes na história do cristianismo. Esse movimento, irmãos, ele não apenas consolidou o pentecostalismo como uma nova expressão do pentecostalismo. Ele veio com uma visão ainda mais enfática, mais forte, mais firme. E, diante disso, ele influenciou ao redor do mundo, dando origem a inúmeras denominações e redefinindo o conceito de espiritualidade que estava sendo disseminado no século XX. Então, o avivamento da Rua Azusa, na Rua Azusa, ele foi um divisor de águas, na realidade, moldando não apenas naquela nação a visão do pentecostalismo, mas disseminando isso a nível mundial, tendo um entendimento mais firme acerca da expansão do Evangelho e da transformação pelo Espírito Santo de Deus, e dentro dessa experiência mais espiritual, na evidência de dons por intermédio do Espírito Santo de Deus. Diante disso, nós já finalizamos aqui o nosso estudo, onde nós aprendemos que o movimento de santidade ofereceu a base para o surgimento do pentecostalismo. Está aí a nossa terceira palavra-chave, que é avivamento. Já fica aí para reflexão dos irmãos. E, diante disso, eu acredito ter transcorrido todos os objetivos da nossa lição, onde identificamos as bases do movimento de santidade, ressaltamos o surgimento de alguns movimentos e compreendemos o movimento de santidade. A conclusão dessa nossa lição é que o movimento pentecostal, no início do século XX, traz algumas características dos movimentos de renovação da igreja, como esse entendimento, crença de que, à luz da palavra, o Senhor deseja abençoar o seu povo de maneira abundante, o anseio de receber mais de Deus, essa sede de Deus, e
o interesse em viver em santidade. A consciência de que dependemos para isso do poder do Espírito Santo de Deus. Sem conhecimento da palavra, sem obediência à palavra de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, é importante falar em avivamento e transformação de vidas. Então, essa é a essência aqui desse movimento de santidade, que foi um dos influenciadores no surgimento, no impulsionamento do movimento pentecostal. Amém? De antemão, eu já agradeço aos irmãos pela sua companhia, por estar conosco aqui, e é sempre uma honra poder estudar a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Como nós costumamos dizer, na próxima lição, nós vamos aprofundar aqui o nosso conhecimento sobre o avivamento na Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou não apenas naquela nação, mas por todo o mundo. E agora sim, nós desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Fiquem na paz.